Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia da Perfeição Cristã. Cumprimentamos a todos, desejamos que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e sob a proteção do manto de nossa Mãe Santíssima. Iniciemos então com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas, em minha própria santificação. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na aula anterior, demos início ao assunto dos meios gerais de perfeição, regras aplicáveis a todas as almas, todas as pessoas, em qualquer estágio da vida espiritual em que elas se encontram. E começamos a falar sobre os meios interiores, o desejo de perfeição, o conhecimento de Deus e de nós mesmos, a conformidade com a vontade de Deus e a oração e mortificação. Falamos na aula anterior sobre o desejo de perfeição e hoje falaremos sobre o conhecimento de Deus. É o assunto da aula de hoje. Sabemos que para amar alguém é preciso conhecê-lo, e não é diferente com Deus. Para amar a Deus, primeiramente é preciso conhecê-lo. Ninguém ama aquilo que não conhece, mesmo que seja apenas um conhecimento rudimentar, um conhecimento pequeno, mas é preciso que haja um início de conhecimento para podermos amar. E quanto mais nos aplicamos ao estudo das perfeições de Deus, mais o coração se abrasa, porque Ele tem tudo que é amável, né? Ele é a plenitude do ser, Ele é a beleza maior, Ele é a bondade, Deus é o amor. Então precisamos mesmo saber tudo sobre Ele que nos mova a essa admiração e esse amor para desenvolver um amor afetivo, que é o nosso objetivo para com Deus, para que após esse amor afetivo se transforme em um amor efetivo. Então precisamos saber sobre a sua existência, sobre a natureza, sobre os atributos divinos, sobre suas obras, mas também, sobretudo, sobre a intimidade com Deus, sobre as suas relações conosco. Tudo isso importa e tudo isso vai fazer aumentar o nosso amor por Deus. Em relação à existência, a filosofia, através de Santo Tomás, procura provar racionalmente a existência de Deus. Mas isso não é tão simples, não vamos entrar aqui. Quem quiser ver, pode ver o próprio livro do Padre Tanqueray, ou na Suma Teológica, no volume 1 da Suma Teológica de Santo Tomás, as teorias que ele coloca. São interessantes, mas seria muito complexo explicar aqui agora. Podemos dizer sobre a existência que Deus diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou eterno, sempre existi. Isso nos dá que a sua natureza é a causa primeira, a natureza de Deus é a causa primeira, de todos os seres. Tudo que há de bom em nós, de todas as nossas faculdades, de todos os nossos atos. E por isso, é Ele somente toda a honra e toda a glória. Só Ele, porque Ele é a causa primeiro, Ele é o alfa e o ômega. Né? Deus é o único necessário. Tudo que precisamos está nele. Tudo mais é contingente, é acessório, é transitório, né? É inseguro. Então, somente essas coisas todas, tudo mais que não Deus, pode somente ser útil na medida que conduz a Deus. Na medida que é útil para nos levar a Deus. Se não for útil, se não afastar a Deus, não é necessário. Deus é o único necessário. Deus é perfeição infinita. Todas as criaturas são apenas um pálido reflexo. Daí já nos induz ao desapego das criaturas. As criaturas nunca não nos vão levar a Deus. Elas são um reflexo, pode ser até uma pequena imagem de Deus, mas nunca vão ter a capacidade de nos levar a Deus. Deus é o ideal a ser perseguido, né? Sede perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito, disse Jesus. Deus é a plenitude do ser. Eu sou aquele que sou. Já no Antigo Testamento, eu sou aquele que sou. O nosso ser, então, é apenas uma existência emprestada, né? Que tem absoluta dependência de Deus. Deus dizia a Santa Catarina de Sena: sabes, minha filha, o que tu és, o que és tu e que eu sou? E depois ele mesmo respondia: tu és aquela que não é, e eu sou aquele que é. Então, nós somos nada comparado com a imensidade, a grandeza e o ser infinito de Deus. Né? Tudo isso nos leva a esse sentimento de pequenez, de admiração, de extasiarmos ante a grandiosidade de nosso Deus. Não há só um só atributo de Deus que, bem meditado, não nos serve para, de alguma maneira, avivar o nosso amor para com Ele. Então, primeiro, Deus é simples. Tudo conduz à simplicidade. A nossa missão é sair de nós para ir ao encontro de Deus, abandonar-nos para encontrar Deus, diminuir para que Ele cresça. E isso implica amor e sacrifício. É muito simples, em princípio. A gente que às vezes complica demais. Então Deus é simples, Deus é amor, e o amor, na sua essência, é simples. Depois a imensidade. Às vezes, quando refletimos na imensidade,
causamos um impacto, que Deus é imenso, né? Tudo envolve, nele nos movemos e somos, né? Essa imensidade é algo assim que às vezes nos assombra até, né? Depois, outro atributo divino, Deus é eterno, né? Por isso, sendo eterno, faz com que nos desapeguemos de tudo que é passageiro, tudo que é transitório, né? E nos dá, assim, uma tranquilidade, né? De sabermos que tem alguém que sempre estará lá, que é eterno. E além disso, que não muda, que é um outro atributo divino, a imutabilidade. E que isso nos ajuda a nos manter serenos nas mais diversas situações da vida, a nos manter na mansidão necessária para enfrentar tudo, para que mantenhamos também essa união íntima e duradoura com Ele, nesse Deus também imutável. Depois também Deus é plenamente ativo, Ele é ato puro, vai dizer Santo Tomás. Deus é ato puro. Também faz com que nós não caiamos, então, na indiferença, ou no chamado quietismo, de achar que só temos que receber e nada fazer, nada corresponder. Não, Deus é ato, nos chama à atividade. Deus também é onipotente, inspira-nos com isso uma confiança filial, porque sabemos que Ele tem poder, Ele pode tudo. E aí isso também nos inspira a nos abandonar a esse Deus, e isso facilita muito a oração, porque sabemos que pedimos a alguém que tem poder, alguém que pode fazer as coisas, alguém que pode ir adiante de nós, que pode desembaraçar os nossos nós da nossa vida. E um outro atributo, Deus também é santo, e a santidade faz com que a gente, querendo imitá-lo, odeie o pecado, rejeite o pecado, tenha aversão ao pecado, à pureza, e ao mesmo tempo busquemos a pureza de coração que conduz a essa íntima união com Deus. E só os puros verão a Deus. Então, exige-se de todos a pureza de coração. Depois ainda Deus, como já falamos, é beleza, é bondade, é amor, que tudo isso arrebata nosso coração, faz nos tornarmos fervorosos, ter impulsos de amor e de reconhecimento para com Ele. Então, todos os atributos divinos, se meditarmos cada um deles separadamente, todos eles nos levam a amá-lo cada vez mais. Além disso, também, a meditação das verdades reveladas por Deus também fazem aumentar o nosso amor. A sua fonte de Deus, que é a própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois, as primeiras comunicações que fez o homem, a elevação do homem, a união com Deus, né, do primeiro homem, e a santificação dele pela graça santificante, né? Depois a queda, a restauração pela encarnação de Jesus, depois pela sua paixão, morte e ressurreição, a difusão de Deus pelo mundo, pela igreja e pelos sacramentos, que Deus se humilha novamente, vindo a nós num pedaço de pão e num pouco de vinho. E além disso, também a sua consumação na glória. Meditando essas coisas sempre elevam a nossa alma, sempre fazem-nos querer aproximar-nos cada vez mais de Deus e amá-lo cada vez mais. Então, da nossa parte, além dessa meditação, cumpre-nos, em primeiro lugar, para adquirir esse conhecimento de Deus, o estudo da teologia. Sabemos que não há uma necessidade estrita, que até ignorantes podem amar muito a Deus, mas aqui, isso não é desculpa para os que têm cultura, para que têm letras, que têm alguma instrução. Busquem a Deus pelo estudo. E podemos estudar a filosofia ou a teologia de duas maneiras. Ou somente com a mente, nos abstraindo dos sentimentos, né? Como se estuda qualquer uma outra ciência, como estudo física, matemática, etc. Algo técnico. E a outra é um estudo com a mente e o coração. E essa é a maneira que gera piedade. Veja, quando amamos alguém, queremos saber tudo sobre ela, né? Queremos saber sua história, o seu comportamento, os detalhes da sua vida. Então, se amamos a Deus, estudamos a teologia com esse intuito de amá-lo ainda mais, de querer saber. Então essa é um estudo piedoso, né? Então quem estuda com espírito de fé acaba amando cada vez mais aquele que a teologia nos revela, porque a teologia vem como auxílio, né, para ajudar-nos a amar mais a Deus cada vez mais sobre todas as coisas. E isso é mais forte ainda quando são auxiliados pelos dons do Espírito Santo de ciência e entendimento. O dom de ciência que faz, já vou explicar daqui a pouco, faz nos elevar das criaturas ao Criador, e o de entendimento que nos revela as harmonias do conhecimento divino. Mas Santo Tomás vai dizer que ele aprendeu muito mais na escola do crucifixo, ou seja, na meditação e na oração, que nos livros dos doutores. Então, o estudo só não basta. É preciso também meditar e orar. Meditar as verdades evangélicas, nos santos evangelhos, no próprio Novo Testamento inteiro, principalmente nos Evangelhos. Essa meditação e oração vai nos trazendo a luz do Espírito Santo. No silêncio da oração, Deus fala mais facilmente. Acabamos entendendo mais profundamente as coisas. Vem o Espírito Santo com seu dom de entendimento e às vezes revela coisas que nunca entendíamos, lemos várias vezes, não compreendemos e um dia tem uma luz. Veio a luz do entendimento através do Espírito Santo. Compreendemos com essa luz a palavra de Deus muito melhor. A mente se ilumina, o coração se abrasa, e a vontade com isso é posta em movimento. Temos vontade de fazer algo para Deus, temos vontade de nos santificar mais, temos vontade de levar a palavra de Deus adiante, temos amor no coração para querer distribuir para os outros. Então esse Espírito Santo comunica esses dons de ciência e entendimento, e de sabedoria também.
O de sabedoria, no fundo, sabedoria tem muito mais a ver com a palavra sabor do que com algo de um conhecimento profundo. Ele é, na verdade, um conhecimento experimental, falando em sentido amplo. Tem um conhecimento e experimento ele no coração. Provar e vede como o Senhor é bom. Quando provamos e vemos como o Senhor é bom, adquirimos sabedoria. Temos a prova, temos a experiência. E cria-se, então, uma união íntima, muito mais íntima. Temos uma certeza que ninguém tira. A fé se torna inabalável quando temos o dom de sabedoria, né? Porque temos aí certeza muito absoluta de tudo que Deus nos revela. E cresce também o amor. O dom de sabedoria vai levar a caridade ao seu ápice, ao seu amor mais perfeito. E um terceiro elemento para fazermos conhecer mais a Deus é criar o hábito de ver Deus em todas as criaturas e acontecimentos. Com o exercício anterior já de oração e do estudo da teologia, com os dons do Espírito Santo, começamos a ver, adquirir-se muito fácil esse hábito de elevar-se das criaturas ao Criador. E também ver nos acontecimentos como manifestações da providência divina. Toda criatura, sabemos que ela é vestígio. Ela nos mostra que tem Deus como autor. É algo que revela um pouco das maravilhas de Deus. E nos convida a louvá-lo, nos convida a admirá-lo. Então, as pessoas são imagens, são semelhanças, são imagens vivas de Deus, principalmente os batizados. Mas mesmo os que não são, podem vir a ser, não é? Os batizados são membros de Jesus Cristo. E quem devemos ver neles, esse membro de Jesus Cristo. E além disso, também os acontecimentos. Todos os acontecimentos, felizes ou infelizes, são manifestações da providência, principalmente para os que amam a Deus. Tudo concorre para os que amam a Deus. Então, esses acontecimentos são previstos pela sabedoria divina para nos santificar. São tidos, temos que simplesmente confiar nisso, nos abandonar a essa providência divina, confiando que tudo concorre para o nosso bem. Portanto, de tudo podemos tirar proveito, tanto das criaturas que nos mostram um pouco dos vestígios de Deus, como nos acontecimentos que nos revelam a sua vontade providencial dele para nos unir, para nos santificar. Além disso, um outro exercício muito importante é o exercício que é baseado na onipresença divina, que é um outro atributo. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E é nele que temos a vida, o movimento e o ser. Então estamos nele e com ele. Para encontrar Deus, não precisamos ir buscá-lo no céu ou em outro lugar. Podemos encontrá-lo mesmo dentro de nós. E também nas criaturas que nos rodeiam. Por isso, a oração, ela também é essa manifestação desse encontro com Deus. O Senhor está perto daqueles que o invocam. Como diz o Salmo 114. Essa invocação, quanto mais contínua, vai exercitar essa presença de Deus em nós. Jesus até vai dizer, orai sem cessar. Então, às vezes, durante o dia, com jaculatórias, a cada poucos instantes, a cada meia hora, a cada uma hora, levantarmos essa oração a Deus. E falamos levantarmos, às vezes apontarmos para dentro de nós mesmos. Porque se Deus habita em nós, podemos simplesmente imaginar dentro de Deus nós, fazer aquela pequena conversa. As orações podem ser mais curtas ou mais longas, mas, assim, na minha experiência pessoal, recomendo que sejam curtas, talvez mais frequentes, mas mais curtas, poucos segundos, porque senão estamos com pressa no nosso trabalho, nos nossos afazeres, e não damos aquela parada necessária. E se for, às vezes, 10, 15 segundos, uma oração muito curta, lançando nossa atenção amorosa para dentro de nós, para a Santíssima Trindade que habita em nós, e simplesmente fazemos uma jaculatória, Senhor, eu te amo, Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo, ou qualquer outra semelhante, Senhor, tem piedade de nós, tem misericórdia de mim, etc. Qualquer uma oração, elevando esse pensamento para a Santíssima Trindade que habita em nós. E isso vai sempre afervorar o nosso amor. Como dizia já Santa Catarina de Sena, que basta entrar dentro da cela interior do nosso coração para contemplar com os olhos da fé o hóspede divino, aquele que habita em nós. Então contemplamos com os olhos da fé Deus que está em nós e fazemos isso muitas vezes durante o dia, ajuda-nos muito. Tem uma série de vantagens. Primeiro, isso faz nos evitar o pecado, porque se sabemos que Ele está em nós, não usamos, temos mais cuidado em não pecar, porque Deus está aqui, eu vou sujar a minha alma, que Deus habita, que eu sei que está dentro de mim, começo a ter essa consciência mais forte da presença de Deus em mim. E depois também estimula muito o nosso ardor. É como se comparar quando estamos no nosso trabalho e o chefe está perto. Queremos mostrar serviço, queremos mostrar que estamos trabalhando bem. Assim, tendo a consciência que esse mestre supremo, esse chefe supremo está dentro de nós, como que vigilante, queremos trabalhar melhor, queremos ser mais puros, mais santos, queremos nos comportar melhor como os cristãos mais corretos. E também dá-nos uma confiança ao termos desenvolver essa certeza que Deus está conosco, dá essa sensação de invencibilidade. São Paulo dizia, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada vai nos separar. Se sabemos que estamos com Ele, que Ele está conosco dentro de nós, temos essa convicção que somos invencíveis, que tudo podemos com a força dele, não com a nossa. Além disso, para nós é uma grande alegria, né, pensar
que já possuímos a Deus dentro de nós, aqueles que vão possuir com plenitude no céu, que ele já somos escolhidos por eles, porque ele já habita em nós, já nos convertemos, já temos a graça do Espírito Santo, a Santíssima Trindade já habita em nós, estamos com ele. Então, é muito recomendável todos esses exercícios, o estudo da teologia, a oração e a meditação, e principalmente esse exercício da presença de Deus. Recomendo muito que se façam esse exercício, sempre com orações curtas. Busque algo para fixar o horário, um relógio com um bip, ou se trabalha na frente do computador, algum programinha que te alerte a cada meia hora, ou algum ato que você repita várias vezes durante o dia. Associe aquele ato, por exemplo, dona de casa, lavou a mão, faz uma jaculatória, passou uma peça de roupa, faz uma jaculatória. E assim vamos exercitando, vai associando, cada vez que eu lavo a mão é hora da minha jaculatória. E assim, associando a várias atividades, não vamos esquecendo menos, né? E cada vez mais exercitando essa presença de Deus em nós. Sobre esse assunto era o que tínhamos para tratar no dia de hoje. Agradecemos a atenção de todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, nossa mãe. Muito obrigado.